Olá, pessoal. Como vocês estão? Estão bem? Graças a Deus. Hoje eu vim falar sobre o caminho do perdão. Hoje eu vim falar sobre como podemos liberar perdão para aquele que nos feriu. Por muitos anos da minha vida, eu tive a sensação, eu tive a certeza de que minha mãe não me amava, de que a minha mãe não tinha nenhuma afeição por mim, não tinha nenhum sentimento materno por mim. Mas ao longo da vida, depois de adulta, depois de ter filhos, de casada, eu fui entendendo a história da minha mãe, porque ela contava a história dela. Ela conta que ela nasceu e 2 meses depois do seu nascimento, a mãe dela morre. A mãe dela morre 2 meses. Ou seja, ela já foi ali criada sem a presença da mãe, sem o amor da mãe, sem a maternidade daquela mulher que lhe deu a luz. E ela fala que, por ser negra, ela se sentia... Ela não fala com essas palavras, mas eu sinto nas palavras dela que ela se sente menos. Porque ela, em todo o tempo, ela fala da mãe. Uma mulher branca, de cabelos lisos até na cintura, em todo o tempo. E ela sempre falava assim, poxa, eu poderia ser igual minha mãe. Eu poderia ter nascido branca, mas eu fui puxar o meu pai que é preto, que é negro. E ela criou um sentimento de preconceito. Preconceito com a cor, com a própria cor. Eu percebo que ela, até hoje, ela não aceita a sua cor. Até hoje ela não aceita. E ao longo da vida eu fui percebendo que ela não gostava de ser mulher. E depois eu entendi com sua história que ela se sentia rejeitada por ser mulher. Ela se sentia menos por ser mulher. Porque o pai dava privilégio aos filhos homens. Os filhos homens estudavam. As meninas, elas não estudavam até concluir o ensino fundamental. Ela estudava até um certo ponto. Porque ele dizia que se ela soubesse ler e escrever, elas iam ter namorados, iam ficar trocando bilhetes com o namorado, porque mulher não presta, porque os filhos, as filhas iam dar para mulheres fáceis, mulheres da vida. Então ela criou dentro de si uma ferida de que a mulher não serve, de que a mulher não presta. E aí eu entendo porque quando ela casa, ela só queria ter filho homem. Ela só queria ter menino. Ela não queria ter menino. E veio, pela mão de Deus, pela determinação de Deus, porque Deus sabe como nos tratar. Veio várias meninas para ela. O primeiro menino morreu na hora do parto. Foi um menino, mas morreu. Depois desse menino veio uma menina e veio outra e outra. Morreu umas 2 ou 3 na infância e eu sobrevivi e eu já era provavelmente a 4ª ou 5ª menina que ela tinha. Aí eu entendo porque ela não gostava de mim. Eu entendo porque ela me rejeitava como menina. E ali ela contando as suas dores, eu fui percebendo depois de adulta, eu fui entendendo por que ela me feria. Porque certamente pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas machucadas machucam pessoas. Podemos ter um exemplo simples. Se você bate o seu pé na quina de uma mesa, você, no automático, você quer logo xingar, você quer falar um monte de coisa, apesar que a mesa é algo inanimado. Não teve culpa de você bater o pé nela, de você se machucar. Ela não veio te machucar, porque ela está ali, ela é um ser inanimado, não tem vida, não tem vontade. Mas você automaticamente quer xingar. Quer chutar a mesa, quer quebrar a mesa, né? E assim acontece nas nossas vidas, nas relações humanas. Quando somos feridos,
Nós inconscientemente, não é porque diz assim, eu vou ferir o próximo que vier para a minha vida, não. Mas inconscientemente a gente joga para aquela pessoa, transferimos para aquela pessoa a nossa ferida, a nossa dor. Se somos rejeitados, nós temos a tendência de rejeitar o outro. Se somos humilhados, nós temos a tendência de humilhar o outro. E por isso eu entendi, olhando para a história da minha mãe, uma história de rejeição, que ela tinha um pai negro, alcoólatra, e ela não gostava da sua própria cor, queria ter puxado a cor da mãe, queria ter nascido branca como a mãe. E ela não gostava da própria cor. E o pai falava palavras de maldição. O pai espancava os filhos. O pai não dava privilégio às filhas, mas só aos filhos, por serem homens. E ali ela foi criando muitos traumas, muitas feridas emocionais. Sem falar que ela nasceu muito debilitada, muito doente. E os médicos diziam que ela não iria sobreviver. E se sobrevivesse, iria viver num estado vegetativo, sem falar e sem andar. Ela nos conta que ela passou a andar com 8 anos de idade, de tão debilitada fisicamente que ela era. Começou a andar com 8 anos, começou a falar também muito tarde. E hoje, para a glória de Deus, porque ela é um milagre na mão de Deus. Ela fala bastante, ela anda, ela trabalha mais do que todos os filhos. Mas o que eu quero aqui focar é que pessoas feridas ferem pessoas. Então o que aconteceu? Por muitos anos na minha vida, eu acreditava que ela não me amava. Depois, na fase adulta, quando eu já estava casada com meus filhos, eu passei a entender. Deus foi abrindo o entendimento do meu coração. E a entender que não é que ela não me amava. Ela simplesmente não sabia dar aquilo que ela não recebeu. Ela não tinha amor. Ela não teve afeto, ela não teve acolhimento. Ela não teve o colo da mãe, a maternidade da mãe. Ela foi rejeitada o tempo todo pelo pai, pelas madrastas que entraram na vida dela, né? Porque o pai se casou outras vezes. E ela foi espancada e foi rejeitada. E aí eu lembro da história de Caim. Caim estava ferido. Caim foi ofertar ao Senhor algo que não era o seu melhor. E Abel, seu irmão, ofertou o seu melhor. A melhor ovelha que ele tinha, ele ofertou a Deus. E Caim ofertou da terra, das frutas. Trouxe frutas ao Senhor, trouxe legumes, trouxe cereais da terra para ofertar ao Senhor. Mas Deus aceitou a oferta de Abel. Por quê? Porque a oferta de Abel foi o melhor que ele pegou das ovelhas. Deus só aceita o melhor da nossa vida, o melhor do nosso tempo. E nisso Caim ficou ferido, ficou com orgulho, ficou com inveja do irmão. E o que acontece? A Bíblia fala lá em Gênesis que ele matou o irmão. Por ele estar ferido, por ele não ter sido aceito por Deus, a sua oferta não ter sido aceita por Deus, ele se ressentiu e ele matou o irmão. E assim acontece nas nossas vidas. E assim aconteceu na vida da minha mãe. Ela matava com palavras, ela matava com atitudes. E por muito tempo eu achei que ela não me amava. Até que eu comecei a entender a sua história de rejeição, de abandono, de desamor, de desamparo. E quando eu entendi, veio em mim a empatia. O que é empatia? É sentir a dor do outro. Eu me coloquei no lugar dela, no lugar de desamparo que ela teve, de desamor que ela teve, de preconceito pela cor da sua pele, de preconceito pelo sexo, né? De ser menina. Teve preconceito, não teve vantagens como os meninos tiveram, como seus irmãos tiveram. E ali eu vim entender, através da empatia, eu comecei a liberar o perdão para ela. Porque eu senti a dor dela, a dor de ser rejeitada, a dor de não ser amada, a dor de não ser aceita simplesmente porque é menina, a dor de não ser querida.
E quando eu passei a ter empatia, a me colocar no lugar dela, eu comecei a sentir a dor dela e a entender que ela não poderia me dar aquilo que ela não recebeu. E ali eu comecei a liberar o perdão. E ali eu consegui perdoar a minha mãe por todas as dores, por todo o desamor, o desamparo, por toda a rejeição sofrida com palavras e com atitudes. Eu comecei a liberar perdão, porque eu me coloquei no lugar dela. Então o que eu quero dizer neste dia é que para você liberar perdão para aqueles que te ofendem, para aqueles que te ferem, se coloca no lugar. Conheça a história de vida, conheça as feridas emocionais do teu agressor, do teu algoz. E veja que ele apenas está repetindo aquilo que fizeram com ele. Porque é difícil, não é sempre que a gente dá aquilo que nós não tivemos. Isso tem que ser um trabalho muito, muito intenso dentro de nós. Temos que nos autoconhecer, temos que nos esforçar para abandonar aquela dor, para perdoar aquele agressor, para que a gente possa estar sarado. Porque pessoas feridas ferem pessoas. E pessoas saradas saram pessoas. Pessoas curadas curam outras pessoas. Então é necessário a gente entender. Se alguém te feriu, se alguém te machucou, se coloca no lugar da pessoa, entenda a história da pessoa, o motivo. Por que falou aquilo? Por que fez isso? Por que me rejeita? Por que me machuca tanto? Com certeza essa pessoa é uma pessoa ferida. Com certeza essa pessoa é uma pessoa emocionalmente doente e desajustada. Então você consegue liberar o perdão. Porque você começa a olhar a pessoa com o olhar de Deus. E você vai perdoar o teu algoz com o perdão de Deus. E só assim, eu conhecendo a história dela e me colocando na dor dela, na situação dela, sentindo a dor dela, que é a empatia, sentir a dor do outro, eu consegui liberar o perdão para minha mãe. E hoje, graças a Deus, estou liberta. Não tem nada que me prenda, não tem nada que tenha algo contra ela, que tenha nenhuma raiz de amargura. Deus curou a raiz de amargura. Deus curou as minhas emoções. Deus sarou o meu coração. Deus restaurou o meu coração para a glória de Deus, para a glória dele. Porque ele me fez entender a história da minha mãe e me fez ter empatia, me colocar no lugar dela para sentir a dor dela e assim poder liberar o perdão, assim poder liberar o perdão, que um dia eu fui perdoada. Ninguém é perfeito. Um dia também nós ferimos de alguma forma, nós ferimos alguém. E a Bíblia fala que assim como o Senhor nos perdoou, devemos perdoar o próximo. E essa é a mensagem neste dia, que nós venhamos conseguir perdoar o nosso próximo com o perdão de Deus. Shalom para todos.